eleição, a vossa eleição. Esse é o tema da mensagem. Você pode nos acompanhar enquanto aqui ministramos. Não é sobre a eleição municipal que hoje nós temos, como pelo menos aqui em Aracaju, nesse domingo, a oportunidade de escolher governante municipal. Não é sobre essa eleição. A eleição que nós vamos tratar nessa manhã e relembrar os irmãos, confirmar a igreja através das Escrituras, é aquela que está sendo revelada ou que foi revelada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, no texto sagrado. Então é sobre essa eleição. E eu quero ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Quero aí frisar a primeira parte, que a gente chama parte A do versículo, que é eleito segundo a presciência de Deus Pai. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. E nós vamos notar, irmãos, que a eleição, ela está relacionada aos decretos de Deus e à pré-ordenação do conhecimento prévio de Deus. Faz parte desses decretos. Deus assim quis e Ele decretou. É uma palavra que, inclusive, esse ano nós ouvimos muito. E eu, como pastor, sempre ia aguardando alguns decretos que vinham. Esses decretos que nós nos submetemos são decretos de ordenamento dentro de um plano humano e que são necessários. Mas os decretos de Deus, eles são invioláveis. São decretos que Deus deixa claro nas Escrituras sobre aquilo que Ele já tem como propósito e como conhecimento prévio. A eleição, irmãos, é bom que se lembre, não é uma simples previsão de Deus. Porque Deus não faz previsão das coisas. Quem faz previsão são os humanos. Somos nós limitados, falhos. E às vezes em um tom mais exagerado, os prognosticadores, os adivinhadores, que aí já nós não tomamos esse caminho. Mas não é uma previsão de Deus. Porque Deus não faz previsão, repito, Ele faz ordenamento segundo a sua soberania, segundo o seu poder, segundo aquilo que Ele mesmo já determinou. E a pergunta que nós temos nesse momento é: em que constitui essa eleição? Em que constitui? E aqui eu quero destacar alguns pontos dessa eleição, o que está implicado em relação à eleição de Deus como decreto. Primeiro, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a salvação. Não por qualquer mérito, é bom que se lembre disso, mas segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, essa escolha, Deus escolheu, fez isso em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Por isso que nós temos aqui desde a eternidade, porque eternidade é um termo teológico, que ele não determina nem início nem fim das coisas. É algo atemporal, embora existe. É algo que não tem começo nem fim, mas existe um ordenamento, um cumprimento, existe uma ação no tempo. E essa graça, essa escolha pela graça, não implica naquilo que o homem pode fazer para conquistar. Não depende do mérito. Por isso que às vezes por outra a gente ouve alguém dizendo assim: eu creio, eu acredito que Deus vai me colocar num bom lugar, porque eu sou assim, nunca menti, sempre fui um bom filho, né, sempre fiz isso e aquilo, sempre ajudei as pessoas. Engano nosso. Porque é bom que se destaque que a nossa injustiça, a palavra de Deus diz, é como um trapo de imundícia. Ou seja, ela não vale nada, não é? É algo que não tem valor para a questão dessa escolha soberana de Deus. É pela graça, irmãos. É pela graça. E graça, um dos melhores conceitos que nós temos, graça é favor imerecido.
Graça é aquilo que eu recebo, mas não mereço. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nós temos aí esse versículo que lemos na primeira parte da explanação dessa mensagem. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós somos eleitos segundo a onisciência, o pré-conhecimento, o poder, a soberania, os decretos desse Deus. E ninguém queira questionar isso. Porque Deus faz o que Ele quer e deixa de fazer o que Ele quer. Ele é soberano, Ele é Senhor. E em Romanos capítulo 9, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras, não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas por aquele que chama, que é o Senhor. Então, irmãos, essa escolha soberana de Deus, desde a eternidade, em Cristo Jesus, ela é pela graça. É pela graça, é mediante a graça. O segundo aspecto é que antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania, e à luz de sua presciência também, elegeu aqueles que no correr dos tempos receberiam o dom da salvação. E nós louvamos a Deus porque nós fomos alcançados por essa graça, por essa escolha. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque pela ação do Espírito Santo em nós entendemos, compreendemos e lançamos aquilo que é a nossa vida e fomos recebidos pelo amor e a misericórdia de Deus. Esse é o entendimento que temos, irmãos, de que esse dom da salvação, Deus escolheu, Deus concedeu a aqueles, antes da fundação do mundo, que receberiam já. Ou seja, em miúdos assim, de forma prática, Deus já sabe quem será dele ou quem é dele. Deus já sabe. Deus já tem isso nos seus anais, nos seus relatórios, no seu coração, na sua mente. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já sabia que você seria alcançado pela graça e misericórdia dEle. Por isso que nós lemos nas Escrituras que não há perdão de pecados para a blasfêmia do Espírito Santo, que nesse sentido aí é rejeitar a ação do Espírito Santo, desconsiderar totalmente, menosprezar aquele que é o agente de conversão, que é o Espírito Santo, e único, porque os demais, nós pregadores, aqueles que atuam, nós que proclamamos o Evangelho, nós somos coadjuvantes nessa ação, embora importante. Embora sendo um serviço fundamental para nós, mas nós entendemos que essa ação é feita pelo Espírito Santo na conversão. Mas Deus já sabia, Deus já conhecia. Eu, irmãos, nessa trajetória de 30 anos lidando com igreja, lidando com gente, ouvindo a palavra, eu confesso aos irmãos que alguns eu olhava de cá, porque conhecia numa cidade pequena ou de um bairro, às vezes esposo de uma irmã, não é como algum dia uma chegou agoniada numa dessas congregações que eu passei antes de vir para cá, dizendo: pastor, eu estou preocupado que meu marido disse que vem aqui, no pleno culto, aqui para falar algumas coisas aqui, do que ele me fala em casa. Meu Deus, como será? Que escândalo será? Eu digo: minha irmã, fique tranquila, porque quando ele chegar, ele vai ter que primeiramente me passar por mim. Ele vai ter que me enfrentar um pouco, e olha que eu não era gordinho assim, era magrinho. Mas não era isso em relação à força física, mas era justamente a autoridade que Deus nos dá para dizer, mandar calar e ficar quieto. E eu via muitas vezes pessoas, e é isso que eu quero dizer, que eu olhava de cá e disse: não tem condições desse homem nem pedir uma oração. Porque o que ele fala a essa irmã, e que essa irmã me conta a metade da metade da metade que ele diz, quando ela sai de casa, e o que ela vem fazer aqui na igreja, e que envolve inclusive até a minha pessoa, com a maledicência de sua língua, não é? Esse homem jamais, meu Deus,
Só um milagre mesmo. E não é que milagres aconteceram? Não é que aquelas pessoas que nós taxamos como pessoas que não têm jeito, quando Deus colocou o olhar dela antes da eternidade, Ele já disse: você será meu, você será minha. Porque Deus faz assim. E quem é que pode resistir à graça de Deus? Eu estou vendo alguns irmãos aqui que esposas oraram, não foi assim? Oraram e com testemunho de bênção dela e dos filhos. O marido foi alcançado e está sentado aqui. Porque quando Deus coloca o seu olhar, Ele escolhe e lança a sua graça. Essa graça é irresistível para quem pode permitir a ação do Espírito na sua vida. Porque também Deus não invade ninguém, coração de ninguém. Ele é poderoso, mas Ele entra batendo a porta. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus os escolheu desde o princípio. Deus os escolheu desde o princípio. Então, irmãos, antes da criação do mundo, Deus, na sua soberania, Ele já sabe quem será dele, de fato. Os que já partiram, os que estão vivendo esse momento, e os que ainda irão ser alcançados pelo dom salvífico de Deus, através da sua graça e misericórdia. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, em que constitui a vossa eleição, ou a nossa eleição, é que, ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre arbítrio de cada um e de todos os homens. Não há conflito aqui em Deus, nessa escolha em relação à pessoa de Deus e o livre-arbítrio, a livre escolha do homem. Não há. Porque Deus, sendo soberano e onisciente, Ele de fato já sabia, mas dá liberdade, e nós entendemos assim. Por isso que essa livre escolha, ela depende de cada um, mesmo sendo a ação do Espírito Santo impulsionada em cada coração, mas não há conflito. E em João capítulo 15, versículo 16, nós temos isso claro. Veja o que é que está escrito, e que Jesus foi quem falou isso. Não foram vocês que me escolheram. Então há uma escolha, não é? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Eu fui escolhido, você foi escolhido por Deus. A minha escolha foi baseada na graça e misericórdia dEle. Mas Ele já tinha o seu olhar voltado para nós por misericórdia e nos alcançou. Irmãos, ainda que baseada nessa soberania, nós precisamos deixar claro que o homem, ele tem o exercício do seu livre-arbítrio, porque Deus não nos fez máquinas, robôs. Ele não impôs essa questão de eleição e de salvação. As coisas impostas, muitas vezes elas não logram êxito, porque elas são impostas. É preciso que haja do coração do homem o reconhecimento, que gere arrependimento, que gere confissão de pecados, e isso partindo do homem, sabendo nós que é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas há um quarto e último aspecto. Os eleitos, irmãos, perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Amém? Os eleitos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Em João capítulo 10, versículo 28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E grave bem isso, apure agora os seus ouvidos e o seu coração, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém.
Salvação, meus irmãos, eu disse isso um tempo desse atrás, um domingo desse. Salvação não é um brinquedo que Deus nos dá e depois tira, depois devolve, depois tira. Salvação, existe um selo que Deus nos garante em Cristo Jesus, no seu poder e no seu amor, que é algo que é permanente. Uma vez salvo, sim, salvo para sempre. A questão é se não foi salvo, se apenas teve uma emoção, se apenas tomou um banho no batismo, se nunca nasceu de novo, se nunca comeu do manar de Deus. A questão é essa. Ninguém as arrebatará de minha mão. Ô irmãos, os irmãos estão entendendo como eu estou vendo aqui? Nós estamos na mão de quem? Nas mãos de Jesus. A nossa salvação está, a nossa vida e a nossa salvação estão nas mãos de Jesus. Oh Deus querido, quem é que pode tirar? Porque nós entendemos que até a vida que Jesus tinha aqui, nos seus últimos momentos na cruz, Ele deu, Ele entregou, não lhe foi tomado. Porque o texto bíblico diz claramente, e vendo que tudo estava cumprido, Ele deu o último brado e entregou-se. 1 João capítulo 2, versículo 19. O evangelista diz, eles saíram no nosso meio, preste bem atenção a isso. Mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que é que João está dizendo aqui? Ó, gente, espera aí. Nós temos a garantia da salvação, mas existe algo chamado apostasia, que é a saída. É gente que cantou, que sentou nesse banco, que levantou mão, que glorificou a Deus, que bebeu, sim, da presença de Deus, mas que por motivos, a gente diz, diversos, dentre eles o amor ao mundo, como disse Paulo, deixou-se iludir, ofuscar, e abandonou o primeiro amor, e de fato abandonou mesmo, a tal ponto de deixar, porque deixar a igreja, irmãos, deixar o rol de membros da igreja é uma coisa, os irmãos sabem disso. Mas deixar Cristo e a igreja, de um modo geral, porque nós sabemos que aqui nós somos igreja local, estamos atrelados ao corpo de Cristo, mas é apenas uma agência do reino de Deus. Existem outras agora, nesse momento, que estão cultuando ao Senhor. O que nós entendemos aqui é que ninguém pode se arvorar no direito de dizer, mas eu vou sair, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. São os desigrejados. Gente que se magoou com alguma coisa, e é tanta mágoa. É uma geração de crentes, que eu vou dizer aos irmãos. Porque eu ainda conheci, e alguns aqui ainda fazem parte, de uma geração de crentes que não tinha esse tanto mimimi assim não, como estão dizendo aí. Eram irmãos que muitas vezes, e nós como batistas, né? Nós defendemos dentro aqui o que nós entendemos, temos o poder de voz e de voto. E mais do que isso, entenda claramente, repito o que já disse em outra pregação, as feridas que muitas vezes são feitas dentro da igreja local, elas são curadas dentro da igreja local. Por isso que alguém um dia desse postou numa rede social, que eu li, disse, nunca você será curado no mesmo lugar. Eu disse, eu discordo. Eu digo, oh meu Deus, os dedos estão ardendo aqui para dizer que eu discordo disso. As feridas que muitas vezes, e os desgastes que ocorrem no relacionamento conjugal, na família, elas vão ser curadas onde? É dentro da família. Então, saíram do nosso meio, porque não nos pertenciam. Mas é bom que a igreja atente aqui a isso. E veja esse texto com muito amor. Porque pode ser que a nossa ação também como igreja, a minha ação como pastor, esteja empurrando alguém para fora mesmo. E falta o amor cristão, falta caminhar a segunda milha. Eu quero lembrar vocês sobre isso. Mas eu
Deixo aqui, irmãos, também o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Confirmar a eleição. O que é isso, pastor? A eleição já foi garantida antes mesmo da fundação do mundo. O que é que eu tenho que fazer de confirmar? Confirmar aqui é a vida alinhada. Alinhada com aquilo que eu falo, com o que eu prego. Em outras palavras, eu viver o que eu creio. Eu viver o que eu prego. O que eu proclamo. O que eu defendo como verdade. Nós vamos, irmãos, notar em algumas considerações finais que a doutrina da eleição exclui todas as teorias da salvação universal. Todas. A doutrina da eleição exclui todas as teorias da salvação universal. Salvação universal é que diz assim, olha, todas as pessoas serão salvas. Todas. E a Bíblia já disse que não serão. Não será assim. Inclusive aquela lista que temos em Apocalipse e em outros textos das Escrituras, ela não é exaustiva, ou seja, não é completa. Existem outros ali. Lembrando que a salvação não é pelas obras, mas entendemos que a salvação, irmãos, a eleição é sempre pessoal e individual. Deus fez uso, sim, com a sua soberania, com o seu poder, de um povo chamado povo hebreu. E fez com que nós pudéssemos hoje ter um entendimento de um Deus, do Deus de Israel, como nós chamamos. Mas note que em relação à salvação, não há essa questão de salvação de todo o povo, seja judeu, seja grego. Ai daquele que menosprezar tão grande salvação. Por isso que nós alertamos aos pais aqui, e a palavra que a irmã Michele deu naquele domingo foi maravilhosa. Nós, irmãos, precisamos entender que filho de crente não é crentinho, que Deus não tem neto. Enquanto criança, nós precisamos colocar os princípios do Evangelho, inocular na mente dos nossos filhos, porque eles estão sujeitos a tantas outras coisas aí, irmãos, que distorcem e destonam daquilo que nós entendemos como saudável, em termos de salvação. De salvação. A eleição é sempre pessoal e individual. Sempre pessoal. Papai e mamãe devem deixar claro, e se você é avô e tem acesso ao seu neto, meu filho, você já tem Cristo em seu coração, você já recebeu Jesus. É dessa forma mesmo. E mostrar, abrir as Escrituras. Terceiro, irmãos, os eleitos devem proclamar o Evangelho para todos, no poder do Espírito Santo. Você é eleito? Então, se você é eleito, você tem o dever e a alegria e a missão de proclamar o Evangelho para todos. Não guarde a sua eleição dizendo, eu já sou salvo, o restante que se vire. Não é dessa forma jamais, porque aquele que é eleito, ele tem uma fome, ele tem uma sede, ele tem uma mola propulsora, ele tem algo que impulsiona a falar de Cristo. Tem os irmãos que são mais tímidos, mais caladinhos. Mas eu conheço gente que faz a missão direitinho. Outros mais soltos, mais extrovertidos, direitinho, proclamando o Evangelho. Nós entendemos, irmãos, que em Marcos capítulo 16, versículo, que segura um pouco aí esses dígitos desse relógio. Não tem como não. Mas eu vou fechar. Marcos 16, 15 diz, e disse-lhes Jesus, vão por todo o mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Vão por todo o mundo, e o mundo é o seu mundo, não precisa muitas vezes, a não ser que Deus lhe escolheu mesmo, você deixar e ir para o Afeganistão. Se Deus falou, vá. Mas o mundo que ele está dizendo aqui é a sua vizinhança, são seus amigos que não conhecem a Cristo, é onde você está.
preguem o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. E Pedro, falando na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita. Eu já vi um jovem um tempo desse falando, porque alguns pregadores estão pegando pesado, dizendo: essa geração não sei o que lá, essa geração, e de fato tem. Agora, você não esqueça que você é geração eleita de Deus. O que eu quero dizer aqui é que Deus não tem os seus preferidinhos. Muitas vezes são nas nossas fraquezas e com as nossas limitações, não com a nossa carnalidade, mas com as nossas limitações, que Deus nos usa. Quem jamais pensaria que o menino que tinha vergonha de cantar, quando a mãe dizia: vem Paulo Sérgio cantar agora, cita um versículo, e eu tremia mais do que vara verde e ficava lá quieto, numa classe que ela ensinava. Quem jamais imaginaria que esse estaria aqui falando e já falou para uma multidão? Vós sois a geração eleita. Oh Deus, muito obrigado por essa eleição. Muito obrigado. Porque a eleição política partidária, ela tem um limite de anos. Mas a nossa eleição, ela é eterna, ela é para sempre. Em Cristo Jesus, ela é para sempre. Ela não tem um tempo de limitação. Por isso que nós, irmãos eleitos, devemos pregar. E eu quero finalizar, irmãos, com um texto maravilhoso. Acompanhe a leitura, porque eu vou correr aqui, viu? Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17. Porque eu já vi gente perguntando assim: ô pastor, quer dizer que então que no inferno vai ter mais gente que no céu? Se você for olhar hoje, o número de cristãos que nós temos no mundo, em relação aos povos não alcançados, é de estarrecer o nosso coração, missionária Ruth. Nós temos ali no globo parte norte da África não alcançada. Europa dizendo: nós temos tudo para que nós queremos o cristianismo. Só nos trouxe aqui sangue, e de fato foi assim. Temos aqui o Brasil com tanta riqueza, um povo cristianizado, mas sem Cristo. É o que dói no nosso coração, irmãos. Um povo cristianizado, mas sem Cristo. E eu respondo para você com esse texto. Porque muitas vezes nós vemos aqui o agora, mas o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele tem os decretos e Ele tem o poder para fazer com que esse plano maravilhoso dEle em relação ao mundo seja cumprido. E João, na sua visão, ele diz, a partir do versículo 9, diz: depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Versículo 14, respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam o sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá
as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Uma multidão, irmãos. A vossa eleição não é uma simples previsão de Deus. Finalizo com esse texto, com esse termo. A nossa eleição não é uma previsão de Deus. É uma consumação do que Deus já determinou na sua soberania e graça, para que nós possamos viver. É uma consumação. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com o irmão, com você agora. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tão grande eleição. Muito obrigado por tão grande graça. Muito obrigado por tão grande misericórdia. Muito obrigado por tão grande poder. Muito obrigado, Senhor, por tão grande ação em nossas vidas, por misericórdia, Pai. Ó Deus, se tu engrandecido nessa manhã em nossos corações. E que os eleitos saiam para propagar o Evangelho e viver o Evangelho. Com testemunho autêntico, impactando vidas para o teu reino, a partir daquelas que estão mais próximas a nós. E clamando por aquelas que estão distantes, Pai. Ó Deus, se tu glorificado com essa ministração. Aceita, Pai, o nosso louvor. E que o Espírito Santo complete o incompleto, ó Deus, dessa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus.